Lições Bíblicas CPAD. Adultos. Quarto trimestre de 2022. Tema do trimestre: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Comentarista: P.R. Ezequias Soares. Data: dia 23 de outubro de 2022. Lição 04. Quando se vai a glória de Deus. Classe Daniel, AD Central. Texto áureo. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11 versículo 23. Verdade prática. Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Leitura bíblica em classe. Ezequiel capítulo 9 versículo 3, capítulo 10 versículo 4, 18, 19, capítulo 11 versículos 22 a 25. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua conta. Então, se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então, saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Então, os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois, o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Introdução. A glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Essa presença não era incondicional, o povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Tópico 1. Sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. 1. O significado de glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles, doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação, e timem, valor, honra. Mas, nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém, é frequente no judaísmo. 2. A glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém, a glória de Deus encheu toda a Casai, da mesma forma, no culto de dedicação do templo. Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional, e parece que o povo havia se esquecido disso. Tópico 2. Sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, pairou sobre os querubins. Aos poucos, afastou-se completamente do templo. Quarto, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. 1. O querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança ou às 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1? Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus.
Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação do deserto, no tabernáculo, permanentemente desde a inauguração do tabernáculo e, finalmente, no templo. Essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 2. A retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins, e aos poucos, afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem-trono que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 AC, no mês quarto, aos 9 do mês, que corresponde a 14 de agosto de 587. 3. Por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali, ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Terceira, sobre o segundo templo, Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C., e, pouco tempo depois, partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. 2 Cr 36.20-23, ed. 1.1,2. 1. O segundo templo. Conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no sexto ano de Dário, ed. 6.15, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa, não dava para comparar com o Templo de Salomão, AG 2.3. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, Mirelitro 3.1. 2. O Templo de Herodes. O Templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C., e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois, conhecido como Segundo Templo. Era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 d.C. 3. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tinha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, e de Salomão, na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. O templo desempenhava várias funções em Israel como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Quarta, sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. 1. Explicação teológica. Jesus disse: Eis aqui está quem é maior do que Salomão, LC 11.31, o construtor do templo, ele declarou-se maior do que o templo, está aqui quem é maior do que o templo, MT 12.6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: Filho, perdoados estão os teus pecados, Mac 2.5. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João 1.14.
2. O fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta. Na última semana do seu ministério terreno ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do templo como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. 3. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu, de uma vez por todas, o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Conclusão: concluímos que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos e nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.